que a Bíblia tem contra as mulheres? Será que as pessoas que escreveram não eram chegados na fruta? Quem são essas pessoas? Como viviam? Do que tinham raiva? O que pensavam? Será que pensavam? Hoje no Globo Rural. Hoje no capitalismo. Vamos começar com um clássico, um hit, o tipo de coisa que seu tio compartilha no grupo da família. Cartinha de Paulo aos Efésios, ou seja, Novo Testamento, capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Eu responderia, e na bundinha não vai nada? Mas vamos lá, sujeitai-vos. Que porra de verbo feio esse, hein, Cleiton? Ave Maria. Enfim, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então quer dizer que o Roberto, que ronca parecendo um motor de Opala velho, deixa a toalha molhada em cima da cama, tá no mesmo patamar do Criador do Universo. É isso mesmo? É porque o homem é uma enciclopédia do saber infinito, né? Mas calma, calma que piora. Se você achou isso um suco de chorume, espera pra ver o que o Dr. Paulinho, ele de novo, escreveu pro Timóteo. Não permito que a mulher ensine, nem tenha autoridade sobre o homem. Ela deve permanecer em silêncio, porque Adão foi formado primeiro, e depois Eva. Ô Cleiton, chega aqui, na moral. Você tem certeza que não foi o careca do Campari que escreveu isso? Hein, Márcio? Foi algum legendário, não foi não? Fala a verdade pra mim. Isso aqui tem uma cara de coach de masculinidade frágil que me dá vontade de vender Herbalife só de raiva. Então foi Deus mesmo que ditou isso aqui? Misericórdia. Novo Testamento? Novo Testamento de novo. Sobre Adão e Eva eu não vou nem comentar, porque o Gênesis tem tantos furos que merece um vídeo inteiro só pra ele. Tá no forno. Mas tá, vamos analisar a frase com a calma que ela não merece. O verbo não permito. Nossa, leoa do recinto. Que a mulher ensine, claramente por medo dela ser mais inteligente, e ele ter que admitir que não sabe nem a diferença entre mas e mais. Nem use de autoridade sobre o marido. Ah tá. A mulher que pariu um ser humano de dentro dela não tem autoridade, mas o cara que não sabe nem onde é que tá a própria certidão de nascimento tem. Lógico. Faz todo sentido. Acho que a palavra que o autor procurava não era esposa, era vaso de planta. Isso não é um versículo, isso é um delírio misógino que alguém teve a péssima ideia de anotar num papiro. E provavelmente ainda teve que perguntar à mulher onde é que ele guardou. E se a casa estiver pegando fogo? Ela tem que fazer uma mímica, escrever um bilhetinho calmo, com licença, meu senhor e marido. Sem querer exercer autoridade, mas o sofá encontra-se em combustão espontânea. Então ela não pode mais ensinar onde é que fica a porra do escorredor de macarrão pela milésima vez. De repente, o silêncio dela não parece uma ideia tão boa, né? A pessoa que escreveu isso é igual o sol das 10 da manhã. Parece que não queima, mas queima. E no sexo, como é que funciona? É tudo na base do código Morse com os olhos? Uma piscada é sim, 2 é mais rápido e 3 é pelo amor de mim, acaba logo com isso. Ô Cleiton, confere aí se o Paulo e Timóteo não tinham um podcast Red Pill no Império Romano. Não, sério, às vezes eu me pergunto quão arrombado tem que ser o furibes de uma pessoa para escrever uma imbecilidade dessa. Sinceramente, eu não sei como é que tem mulher que acha isso bonito. Bonito até o marido provedor dar um pé na bunda, tem que viver de pensão miserável e vai trabalhar de Uber para complementar a renda, né? E por falar em pé na bunda, a pipoca tá na mão, calmante também, porque agora a gente entra na parte de relacionamentos. O famoso termos e condições que ninguém lê, mas que nesse caso podia te matar, literalmente. A gente viu que, segundo esse Deus bondoso que é só amor, a mulher tem que ser submissa e ficar quieta. Mas e se o maridão simplesmente enjoar dela? Tipo, enjoei, acabou a graça. Existe um plano para isso? Claro que existe. Deuteronômio. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ele não achar graça em seus olhos, por nela se encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e a despedirá da sua casa. Gente, sério, está escrito. Sangue de Big J tem poder. Coisa indecente. Que seria em pleno século XXI uma coisa indecente. Ela tem um salário maior que o seu? Ela maratonar uma série do Netflix sem você? Ela saber a escalação da seleção de 94 e você não? Qual o critério, fariseu provedor? O cara simplesmente acorda e... hoje ela não achou graça nos meus olhos. Que coisa indecentíssima. Coisa de macho alfa, né? Deus tá vendo.
E eu também. E aí ele só te dá uma carta de repúdio. É tipo uma notificação do Serasa. E pronto, você tá na rua. E a mulher? Se ela enjoar dele, se ele for a própria coisa indecente ambulante. Claro, sobre isso o Manual da Bondade não fala nada. Conveniente que só a broderagem sabe ser, né? Mas se vocês acham que isso é o fundo do poço, que inocência. Você descobre que no fundo do poço tem um alçapão. E aí a gente entra no departamento do controle de qualidade da machonaria. Que de macho mesmo, só o nome. O resumo da ópera, direto do Deuteronômio 22. Se um homem desposar uma mulher e após se deitar com ela, vucu vucu, ele a desprezar e acusá-la falsamente, dizendo: não encontrei nela os sinais da virgindade. Os pais da moça deverão levar a prova da virgindade dela aos anciãos da cidade. Se a acusação for falsa, o homem será castigado. Mas se for verdade e a moça não for virgem, ela será levada à porta da casa do seu pai, e os homens da cidade a apedrejarão até que ela não tenha mais vida. Então, traduzindo, a história é essa. O cara casa, vai pra lua de mel num resort all inclusive em Jerusalém. E no dia seguinte ele acorda meio desconfiado. Ele chega na frente de todo mundo e fala: galera, fui enganado. O produto veio com defeito. Já tinha sido usado. E aí, meus futuros hóspedes, é que começa o circo de horrores. O livrinho das bondades diz que os pais da noiva têm que apresentar a prova da virgindade dela. E qual é a prova? O lençol, manchado de sangue da noite de núpcias. Márcia, pelo amor de mim, Márcia. Você consegue imaginar essa cena hoje? O síndico do prédio convocando uma reunião extraordinária no playground para analisar o lençol da noiva do 402. A sua sogra com a luva cirúrgica, com uma pinça, apontando a prova do crime para o conselho fiscal do condomínio. Se tiver a prova, beleza. O marido paga uma multa e nunca mais pode se divorciar dela. Uau! Que prêmio pra mulher, hein? Ficar presa pra sempre é um arrombado com baixa autoestima. Mas e se não tiver a prova? E se não sangrou? Ela também paga uma multa? Não. Eles apedrejam a mulher por causa de um caralho de um lençol. Um lençol que às vezes nem mancha. Ô Cleiton, dá um Google aí em ímen complacente, manda o link pro Moisés, avisa que a biologia do século XXI mandou um beijo na bunda. Agora uma pergunta pra você que não é mais virgem. Eu ia falar primeiro com as virgens, mas aí eu ia falar sozinho, então eu já pulei direto. Vocês mostraram ou pretendem mostrar o lençol pro marido? Achou pesado? É porque a gente nem falou do que acontece se a mulher for vítima de uma agressão sexual. Aí o negócio fica, digamos, criativo. Vamos dar um passeio pelo Código Penal Divino, seção Resolução de Conflitos Sexuais. Regra número 1, direto de onde? Deuteronômio 22. Se houver moça virgem prometida e um homem a achar na cidade e se deitar com ela à força, então trarei ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que eles parem de respirar. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Tirarás o mal do meio do rabo do corno arrombado que falou uma estupidez dessa. A lei divina pressupõe que ela não gritou, e se ela não gritou é porque ela consentiu. E o resultado? Ambos são apedrejados. Sim, você ouviu direito. Ela também, a vítima. Isso claramente foi escrito por um comitê de homens que nunca foram interrompidos na vida e achavam que um não precisa vir com um show pirotécnico e 3 testemunhas para ter validade jurídica. Mas e se a mulher não for prometida para ninguém? Se for só uma moça vivendo a vida dela? Aí vem a solução criativa que eu comentei. A obra-prima da reparação de danos. A cereja do bolo desse manual celestial de sadismo. De bondades que é a Bíblia. Quando um homem achar uma moça virgem não prometida e se deitar com ela à força e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 moedas de prata.
E porque a humilhou, o homem terá que se casar com ela e não poderá se divorciar para o resto da vida. Então, só para confirmar que está todo mundo na mesma página. Se um homem forçar uma moça que não é prometida, a punição para o agressor sexual é pagar 50 moedas de prata para o pai dela. Porque, claro, o problema aqui foi o dano à propriedade do papai, né? A mulher é só o carro que foi arranhado na garagem. Mas não para aí. Além da multa, o agressor é sentenciado a se casar com a vítima. Sim, você ouviu direito. A pena do agressor é um casamento forçado com a vítima e o desgraçado nunca mais pode se divorciar dela. Isso não é uma punição pro cara, porra. É uma sentença de prisão perpétua pra ela, com o próprio agressor como carcereiro. Não, sério. Sinceramente, às vezes eu acho que o pessoal escrevia essas leis depois de cheirar umas 3 carreiras de tangue de uva. Não tem outra explicação. Mas o clima tá muito pesado, né? Vamos dar uma suavizada. Vamos para o momento mais sublime da vida, o parto. O milagre da vida, a força da mulher criando um ser humano e que, segundo o manual, torna ela nojenta. Lá no Levítico, sente só a matemática celestial, que é uma coisa linda. Se a mulher dá à luz a um menino, ela fica impura por 7 dias. Mas se ela der à luz a uma menina, aí a impureza dobra. São 14 dias de impureza. E o período total de purificação dela vai de 33 para 66 dias. Não, eu preciso de um momento para processar isso. O que acontece? A menina já nasce devendo no Serasa Celestial? Ela sai com o dobro de gosma? É o primeiro chá de revelação da história. Se for menino, parabéns. Se for menina, agora você tá de castigo por 2 meses por trazer mais concorrência ao mundo. E se você acha que essa obsessão com o que sai de dentro de você para na maternidade, coitada. Vamos falar novamente daquele evento mensal feminino, o sinal vermelho, que segundo o livro sagrado te transforma numa espécie de Midas, só que ao contrário. O toque da impureza. Eu já comentei sobre isso, eu sei, mas eu acho que vale a pena ir um pouco além. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, ficará 7 dias separada e tudo que ela tocar será impuro. Imagina o potencial disso hoje, se ainda valesse. Primeiro, 7 dias de folga por mês. Melhor do que trabalhar no judiciário. Ô Cleiton, faz uma planilha aí pra gente calcular o prejuízo no PIB global se toda mulher tivesse que parar por 7 dias porque a cadeira onde ela encostou fica radioativa. E mais, pensa bem, você não gosta do seu chefe? É só encostar na cadeira dele, não pode mais sentar. O ex te encheu o saco? Uma encostadinha no celular dele. O cara te fechou no trânsito? Mão na maçaneta do carro. Isso não é uma maldição, isso é um superpoder. Ia ser tipo um kit de vingança menstrual. É só tocar e assistir o caos. Ia bombar mais do que dancinha no TikTok. Vamos agora para o Departamento Jurídico Celestial. A validação dos contratos verbais, ou no caso a invalidação. Em Números 30, todo voto e todo juramento de obrigação, seu marido o confirmará ou seu marido o anulará. A regra é uma obra-prima. Se a mulher fizer um voto, uma promessa, uma oração, sei lá, meu Deus, prometo que eu não vou mais escrever pro meu ex. Prometo que eu vou começar a academia na segunda. O pai ou o marido tem o direito de anular a promessa no dia que ele ficar sabendo dela. O homem tem poder de veto sobre uma negociação direta entre a mulher e o Criador do universo. A sua oração precisa de uma autorização com CPF masculino para ser validada. Imagina a cena lá no saque. Para continuar com a sua promessa, por favor, aguarde na linha, enquanto seu pai ou marido aprovam a transação. Sua ligação direta com o céu poderá ser anulada para fins de manutenção do patriarcado. Sinceramente, isso me ofende profissionalmente. Até eu, quando eu fecho um contrato, eu levo a assinatura da pessoa a sério. E a melhor parte é a justificativa. Se o marido anular o voto, o livro diz que Deus a perdoará. Perdoar pelo quê? Por ter audácia de tentar falar com o CEO sem falar com o estagiário primeiro? É isso ou o Todo-Poderoso tem um medo danado de fechar negócio direto com as mulheres? Vai que elas negociam melhor, né? Percebe o esquema desse livro? Não é sobre promessas, é sobre autoridade. É sobre garantir que nenhuma mulher tem uma linha direta de poder, nem mesmo espiritual, que não passe pelo filtro de um homem. E essa desvalorização da mulher como indivíduo vai tão, mas tão longe que afeta até o valor monetário dela.
dela. Sim, você ouviu direito. Vamos descobrir quanto vale uma mulher segundo a tabela FIPE do povo amoroso de Deus. Sabe quando você promete uma doação? Ah, eu vou doar o valor de um bezerro. Então, naquela época, você podia prometer a Deus o valor de uma pessoa e doar em dinheiro. E o livro de Levítico, capítulo 27, já vem com a precificação oficial aprovada pela cobertura. É tipo o catálogo da natura celestial. Vamos aos números. Se prepara. Homem no auge da idade produtiva, de 20 a 60 anos, 50 moedas de prata, um sedã de luxo. Agora a mulher, na mesma faixa etária, no auge da sua força, e sejamos honestos, provavelmente gerenciando a casa, o filho e o próprio marido, 30 moedas de prata. 40% de desconto. É a Black Friday do patriarcado. A mulher já vem com desconto de fábrica por ter nascido com útero, é isso? E a liquidação continua em todas as idades. Menino entre 5 e 20 anos, 20 moedas. Menina, 10 moedas. Metade do preço. Até bebês de 1 mês de idade entram na dança. O menininho vale 5 moedas, a menininha 3 moedinhas. Gente, um bebê de 30 dias já nasce com uma defasagem salarial. Esse não é um livro sagrado, é o catálogo de uma feira de gado celestial, onde as fêmeas já vem com preço de liquidação. É a oficialização de que, para o Criador, uma mulher é, por definição, mercadoria de segunda categoria. E ainda por cima, na promoção. Ah, mas isso era o Velho Testamento, era outro contexto. Outro contexto é o meu caralho, já que vai usar toda hora. Ou você segue o livro inteiro ou rasga a porra do livro. Vai ficar escolhendo versículo, é cardápio, não é fé. Porque essa desculpa de Outro contexto? convenientemente só aparece para esconder as partes vergonhosas, né? Na hora de pedir o dízimo, que tá lá em Levítico, aí o contexto é super atual. O Pix pra conta do pastor ou da igreja tá sempre funcionando. Na hora de condenar com quem o outro deita, usando o mesmo Levítico, aí a lei é eterna, escrita em pedra. Mas o versículo do lado, que proíbe comer camarão, Não, esse aí Deus já superou, virou poesia. na hora de cravar os 10 mandamentos na parede, que tá lá no Êxodo, aí é a base inquestionável da moral ocidental. Mas a parte do mesmo livro que manda matar quem trabalha no sábado, Ah não, essa prescreveu. Não, bobo, era só para aquele povo do deserto. na hora de insistir que o mundo foi feito em 6 dias, é literal, do jeito que tá lá no Gênesis. Aí tem que acreditar, foda-se a ciência. Mas a parte que afirmava que a mulher vale 40% a menos que um homem, Essa virou linguagem simbólica. é um buffet livre de moralidade. Você pega o que te serve, quando te serve, e joga o resto debaixo do tapete. É prático, mas não me venha chamar de sagrado. Ah, mas Jesus veio para reformar. Tudo isso superou a lei antiga. Ah, a cláusula de reforma Big J. Adoro essa. É o grande update celestial que supostamente consertou todos os bugs do sistema antigo, que transformou o Deus vingativo num quote de amor próprio. Só tem um probleminha nessa teoria. O próprio Big J, em pessoa, disse que não era nada disso. Abre lá em Mateus, capítulo 5:17. O próprio Messias de vocês, mais conhecido aqui no Zap da família como Big J, no meio do seu discurso mais famoso, o Sermão da Montanha, que até hoje eu não entendo como é que ele fez sem microfone, fez questão de deixar bem claro: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Nem um i, nem um tio. Ele não disse: vou apagar as partes que fazem a gente parecer um bando de psicopata. Ele disse que veio cumprir, dar o exemplo, o que é bem diferente de reformar as barbaridades. E outra, essa reforma foi tão espetacular para as mulheres que o principal garoto propaganda do movimento, o apóstolo Paulo, escreveu o manual Como Ser Submissa 2.0. Ele pegou o Fique Quieta do Velho Testamento e meteu um Aprenda em Silêncio. A tal reforma para as mulheres foi só uma troca de gerente. No 1 Coríntios 14, o manual é direto ao ponto.
as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. É coisa indecente a mulher falar na igreja. Mulheres, inclusive pastoras, estão falando na igreja porque se o Novo Testamento diz que é indecente. Não é inapropriado, não é fora de hora, é indecente. Se tiver alguma dúvida, perguntem em casa a seus próprios maridos. O Google celestial da mulher é o homem. Aí em Tito, capítulo 2, Novo Testamento, vem o tutorial de como as mais velhas devem treinar as mais novas, ensinando-as a serem boas donas de casa submissas a seus maridos. O objetivo? A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. A reputação de Deus depende de você não dar palpite em nada. E Pedro, para não ficar de fora e fechar com chave de ouro, já falei que é Novo Testamento, né? Estabelece o nível de submissão em sua primeira carta. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Não é benzinho, não é homo, é Senhor. O seu marido vira seu proprietário feudal. Essa é a grande reforma do Novo Testamento. E essa reforma, que vocês adoram falar, é uma maravilha de conveniência. Ela serve para anular a lei que manda apedrejar a adúltera, mas não serve para anular o que condena o amor entre duas pessoas do mesmo sexo. Ela serve para te deixar comer bacon no hambúrguer, mas não serve para deixar uma mulher ensinar nada nem falar na igreja. Não, meus caros. Big J não veio reformar a misoginia. Ele mal tocou no assunto. A única reforma que ele fez foi na marcenaria dele e eu ainda ajudei na obra. Vocês é que pegaram a mensagem de amor e usaram ela como um corretivo divino para apagar as partes que ficam feias na foto, enquanto sublinham as que garantem o poder que vocês querem. Isso não é reforma, isso é marketing. E é dos bons, a gente tem que admitir. E vocês, mulheres, percebem o padrão? O problema nunca é o que fazem com vocês, é o corpo de vocês. É como ele funciona. É uma tentativa desesperada de controlar o que eles não entendem e secretamente morrem de medo. E sabe qual é a melhor forma de controlar uma pessoa que você teme? Invalidando a palavra dela. Vocês percebem que a tal reforma não aboliu a jaula? Só trocaram a cor das grades e publicaram um novo manual de como se comportar lá dentro. No fim das contas, a pergunta que eu fiz lá no começo, o que a Bíblia tem contra as mulheres, talvez esteja errada. A pergunta certa é, o que vocês têm contra si mesmas para continuar aceitando um contrato desses sem, no mínimo, questionar as cláusulas? Então, um brinde às mulheres. Sem vocês, a humanidade não existiria. Pensem nisso. Ou não. Livre-arbítrio. Mas a escolha, pelo menos por enquanto, ainda é de vocês. E como disse a grande mestre das palavras, liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome.